Oi, pessoal, vamos lá. Vamos para mais um passinho aqui no nosso curso de controle digital. Agora a gente vai falar sobre aproximações discretas. Bom, a gente está a um passo de começar a trabalhar com controladores do ponto de vista digital, tá? Mas um controlador que especialmente é muito interessante para a gente, porque ele já era interessante lá no curso de sistemas de controle, é o controlador PID. Então, antes da gente falar do controlador PID lá do curso de sistemas de controle lineares, né? Aqui, para o nosso curso de controle digital, a gente precisa dar um passo antes. A gente precisa entender como que a gente faz a aproximação discreta dos operadores derivada e integral no nosso contexto de controle digital. Isso por quê? Porque o controlador PID, se você se lembra bem, ele tem três ações. Ele tem ação proporcional, ele tem ação integral, ele tem ação derivativa. Então, para compreender bem o que esse controlador está fazendo num ambiente digital e para fazer um projeto melhor desse controlador, mais consciente, visando exatamente posicionamento de polos, polos estáveis, zeros de fase mínima, etc., a gente precisa estudar um pouco sobre aproximações discretas. E, basicamente, o que a gente quer ver aqui é o seguinte: como que a gente representa de uma forma adequada do ponto de vista de controle uma derivada e uma integral, ou aproxima esses operadores por meio de operações discretas. Então, isso é um tópico bastante importante aqui para a gente dar o nosso penúltimo passo, que é aí sim estudar o controlador PID. Bom, como eu discuti agora há pouco, né, as ações do controlador PID, né, a parte proporcional, integral e derivativa, elas estão presentes e elas têm ações muito importantes que a gente vai ver na sequência, né, para o desempenho do nosso sistema de controle digital, mas, como eu disse, a gente precisa arrumar um jeito de implementar essas operações no computador, de forma discreta, tá? Então, antes da gente discutir propriamente dito esses controladores, é importante a gente desenvolver métodos numéricos para resolver as operações de derivada integral, não só do ponto de vista de eficiência do algoritmo, tá? Mas, sobretudo, do ponto de vista de atender certas restrições de controle. Restrições essas que, se não forem atendidas ou se não forem, se a gente não levar em conta essas considerações, o nosso controlador ou o sistema de malha fechada pode ter um comportamento extremamente diverso daquele que a gente quer, exatamente porque a gente não prestou atenção em alguns detalhes aqui que para a gente são muito importantes. Bom, então vamos ver como que a gente faz para aproximar certas operações numéricas, que para o nosso contexto é bastante importante, né, da forma mais simples, mais eficiente e que atende aos nossos requisitos de controle. Vamos começar falando da derivada, da diferenciação, tá? Bom, aqui nosso estudo vai focar um pouquinho naquilo que vocês viram lá no cálculo numérico, né, no início do curso de graduação em engenharia, tá? Que é como que a gente aproxima a derivada por meio de uma operação discreta, tá? Bom, naturalmente, o nosso caso aqui, a gente tem uma curva com pontos amostrados sobre essa curva. Esses pontos, eles são amostrados de tempo em tempo. Essa distância entre esses tempos de amostragem é exatamente o que a gente chama de tempo de amostragem TS, né? Então, se a gente for pegar sobre aquela curva uma aproximação de derivada, a gente pode fazer isso de duas formas. A primeira é o que a gente chama de diferenciação discreta por diferenças regressivas, tá? Então, a gente está aproximando aqui a derivada dy de t dt como o y no instante atual menos o y no instante anterior dividido pelo tempo de amostragem. Você note que isso aqui é uma aproximação válida para a derivada. A definição matemática de derivada seria exatamente tomar o limite disso aqui com o TS tendendo a zero, ou seja, o tempo de amostragem está tendendo a zero, então a derivada está convergindo para essa operação aqui com esse TS tendendo a zero. Tá? Se a gente tomar a transformada de Laplace nessa operação, a gente sabe o seguinte, olha, transformada de Laplace de dy de dt, dy dt é sy de s, que vai ser aproximadamente a transformada de Laplace do y de t, que é o y de s, menos a transformada de Laplace de yt menos ts. Então, a gente tem uma versão transladada da transformada de Laplace. Aplicando a propriedade de translação real de Laplace, isso aqui vira e elevado a menos s ts e y de s. Isso aqui tudo sobre ts.
Bom, a gente tem ys do lado de cá, ys do lado de cá. A gente pode colocar isso aqui em evidência, né? Cortar os dois ys. E aí a gente tem uma relação entre o S do mundo contínuo, que é quando TS tende a zero, né? E essa aproximação, uma transformada de Laplace, quando eu tenho um TS diferente de zero. Então, S é aproximadamente 1 menos E elevado a menos S TS sobre TS. E a gente já sabe que E elevado a S TS é igual a Z. Então, a relação para essa diferenciação, ou para essa operação de cálculo da derivada por meio de diferenças regressivas, ela vai me levar que S é aproximadamente igual a 1 menos Z elevado a menos 1 sobre TS. Note que S aqui é exatamente o nosso operador de derivada, né, na transformada de Laplace. S multiplicado por qualquer coisa, ou qualquer função, f de S, leva a derivada dessa função no tempo. Então aqui eu tenho uma derivada, uma expressão de derivada em Laplace, e aqui eu tenho a respectiva aproximação no domínio Z. 1 menos Z elevado a menos 1 sobre TS. Bom, um outro jeito que a gente tem para fazer a diferenciação discreta é usar o que a gente chama de diferenças progressivas. A progressiva é diferente. Se você lembra da regressiva, a regressiva ele pega o instante atual, ponto anterior, né? Pega essa diferença, né, de valor e divide pelo TS. Aqui eu pego ponto posterior. Então eu tenho y de t mais TS, um instante depois, sobre TS. Do ponto de vista de derivada, né, matematicamente, se tomar o limite disso aqui com TS tendendo a zero, isso aqui também leva à definição de derivada. Tá? Então isso aqui também é uma aproximação de derivada. Bom, vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos tomar a transformada de Laplace dos dois lados e vamos isolar o S. Então eu tenho aqui transformada de Laplace da derivada, transformada de Laplace desse termo, né, desse trecho aqui. Divido o y de S dos dois lados. Então eu tenho que a variável de Laplace S, que multiplicada por qualquer função da derivada, é igual a E elevado a S TS menos 1 sobre TS. E elevado a S TS é igual a Z. Então, uma aproximação de derivada do domínio contínuo seria, no mundo discreto, Z menos 1 sobre TS. Bom, então aqui a gente tem dois jeitos de fazer derivada. Qual que a gente escolhe? Os dois são iguais? Matematicamente, se a gente tomar o limite de TS tendendo a zero nas duas expressões, a gente colapsa para a definição de derivada. Mas essas duas formas de fazer derivada, do ponto de vista de controle, que é o nosso foco, elas são igualmente válidas ou não? Para ver isso, primeiro vamos discutir aqui o que são essas aproximações discretas para derivada, tá? Eu tenho aqui o tempo atual, então eu tenho essa amostra, tem uma curva vermelha que é a minha curva contínua, tá? Tenho ponto na amostra no tempo atual, uma amostra no tempo t mais ts e uma amostra no tempo anterior, t menos ts, tá? Então a aproximação por diferença regressiva é basicamente o seguinte: eu pego o ponto atual, pego o ponto anterior e tomo uma aproximação em reta desses dois pontos. Tá? Então, isso aqui vai dar exatamente a inclinação da reta que liga esses dois pontos. Já na derivada progressiva, na diferenciação progressiva, eu tenho o ponto atual, pego o próximo ponto, tomo a diferença entre eles e faço uma reta, né? A inclinação da reta que liga esses dois pontos. Tá? Bom, então aqui eu tenho duas formas de calcular a derivada em torno do ponto atual. Naturalmente, quanto menor for o TS, melhor é a aproximação da derivação regressiva, diferenciação regressiva e progressiva, e mais próximas elas serão uma da outra. Tá? Então, aqui no nosso caso agora, a gente tem que verificar, do ponto de vista de controle digital, qual dessas que eu vou escolher. Bom, para a gente ver qual que a gente vai escolher, se é que a gente vai escolher alguma, a gente vai ter que ver o mapeamento dessas aproximações discretas de derivada. De novo, eu tenho aqui uma relação de S para Z, tanto nesse caso quanto neste caso. Eu preciso ver se essa aproximação de S por Z nessa expressão aqui, o que ela ocasiona para mim. Tá? Então, a gente vai fazer isso agora. Vamos ver como que
essa aproximação da derivada no plano S se mapeia para o plano Z e vice-versa. Bom, vamos começar com a derivação, a derivação por diferenças progressivas, tá? Então, eu tenho a expressão S aproximadamente Z menos 1 sobre TS. Bom, e aí, basicamente, o que a gente tem é o seguinte. Resolvendo para Z, a gente tem que o Z é igual a 1 mais STS. Simplesmente estou isolando o Z aqui nessa expressão, tá? STS mais 1. Então, vamos ver como que o semiplano esquerdo do plano S, que é a parte estável do plano S, né? Ele se mapeia no plano Z por meio dessa expressão. Então, eu vou aplicar, eu tenho aqui um semiplano, né? Semiplano esquerdo no plano S. Como esse semiplano esquerdo, ele vai se mapear aqui para o Z. Note o seguinte, que eu tenho 1 mais STS. O S é um semiplano. Então, um semiplano vezes uma constante é um semiplano. E um semiplano mais um valor real também é um semiplano. Então, quando a gente está mapeando essa aproximação de derivada, tá, por essa expressão, o semiplano esquerdo do plano ele se mapeia como um semiplano no Z. Só que a gente sabe que a região de estabilidade no plano Z não é um semiplano, é um círculo. Tudo bem, vamos continuar o nosso raciocínio. Aqui eu tenho 1 mais STS. Então, o semiplano esquerdo do plano S, né, ele se mapeia como um semiplano esquerdo em Z, limitado por Z igual a 1. Tá? Então, quando S é igual a 0, Z é igual a 1. Quando S é igual a menos 1, Z é igual a 1 menos TS, e assim sucessivamente. Então, o semiplano esquerdo no plano S, mapeado por essa diferença progressiva, ela vira um semiplano esquerdo, só que limitado por Z igual a 1. É exatamente isso que a gente está vendo nesta figura aqui. Aqui está o semiplano esquerdo do plano S, e o mapeamento dele é um semiplano esquerdo cuja origem desse semiplano, por assim dizer, seria o Z igual a 1, que ocorre exatamente quando S é igual a 0. E aí a gente vê o seguinte, que o semiplano esquerdo no plano S, ele enlaça toda a região estável desse plano S. E esse semiplano esquerdo mapeado no plano Z, ele enlaça a região estável do plano Z, que é o disco unitário. Mas também ele enlaça o que está fora do disco unitário. Então essa é a constatação que a gente chega aqui. Essa aproximação ela não é adequada, pelo seguinte sentido. Se eu tiver polo estável aqui no plano Z, no plano S, desculpa, pode ser que esse polo estável que está aqui, ao fazer o mapeamento, ele cai dentro do disco. E ele continua estável. Mas pode ser que um polo estável no plano S, quando eu mapear para o lado de cá no plano Z, ele cai fora do disco. E aí esse polo fica instável no plano Z. Então note, eu posso ter um sistema que ele é estável no plano S e instável no plano Z se eu usar essa aproximação discreta de derivada. Por aproximação de diferenciação progressiva. Então, neste caso, usar a aproximação de derivada aqui para a gente não é uma boa ideia. Porque a gente vai estar mapeando a região estável dentro da região estável do plano Z, mas também fora dele. Tá? Então, a gente não pode permitir essa situação. Então, é o que eu estou colocando aqui. Essa aproximação era não adequada para fins de controle, porque polos estáveis no plano S eles podem ser mapeados fora do disco unitário do plano Z. Tá? Além disso, o eixo imaginário do plano S, né, ele não é mapeado como um disco unitário no Z. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, que essa linha aqui que delimita a região de estabilidade do plano S, ela não é escrita como semicírculo, como círculo unitário. Ela é escrita como um eixo vertical também. Tá? Então, do ponto de vista de controle, nós vamos evitar a diferenciação por diferenças progressivas. Ah, mas peraí, professor, eu vou sempre evitar a aproximação discreta da derivada por aproximação progressiva em qualquer contexto? Não é isso que eu estou dizendo. Pode ser que em alguns contextos você precise usar a aproximação dessa derivada de forma progressiva. O que eu estou dizendo é que para fins de controle digital, essa aproximação não é uma boa ideia.
Porque eu posso pegar uma função de transferência que ela é estável no plano S e quando eu passar ela para o plano Z, ela fica instável. Isso não dá certo, não vai funcionar. Ou seja, o meu sistema fica instável contínuo, estável contínuo, mas fica instável discreto. Não rola. Tá? Então, no nosso contexto de controle, a gente evita a aproximação da derivada por diferenciação progressiva. Bom, então agora vamos para a regressiva. O método de aproximação por diferenças regressivas ele é o seguinte, de novo a nossa aproximação, tá? S é aproximadamente igual a 1 menos Z elevado a menos 1 sobre TS. De novo eu vou isolar o Z. Então o Z vai ficar Z aproximadamente igual a 1 sobre 1 menos TS vezes S. Então essa aqui é a relação entre a operação de derivada no plano S e a aproximação de a diferenciação, né, discreta, né, no plano Z. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Se a gente tomar o eixo imaginário S igual a J ômega, tá? Então se eu substituir isso aqui com 1 sobre 1 menos TS sobre J ômega, a gente consegue mostrar que isso aqui vira um círculo. Tá? Então basta a gente pegar e fazer o seguinte. Eu tenho aqui 1 menos TS J ômega aqui no denominador. Bom, eu posso multiplicar por 1 mais J ômega no numerador, 1 menos J ômega, 1 mais TS J ômega no denominador, porque aí eu tiro essa parte imaginária aqui e só sobra 1 mais J ômega no numerador, e aqui vira 1, 2. Então, com um pouquinho de álgebra de números complexos aqui, eu posso ver que quando eu transformar isso aqui em S igual a J ômega nessa expressão e tratar um pouquinho esses números complexos, eu vou ver que a relação entre Z e S aqui, né, ou Z e ômega, ela vai ser igual a meio mais meio E elevado a J2, o arco tangente de ômega TS, em que esse ômega TS aqui é exatamente a parte imaginária do número complexo que vem aqui para cima. 1 mais J ômega TS. Tá? Note que essa expressão aqui ela é o quê? Meio E elevado a J algum ângulo é um círculo. Mais meio é um círculo deslocado de meio. Então, a relação por diferença regressiva aqui no caso é o mapeamento ele vira um círculo de raio meio deslocado de meio. Tá? Bom, vamos ver a figura antes de fazer os comentários. O que a gente tem aqui é o seguinte. Se eu mapear a região estável do plano S essa diferenciação, eu caio nisso aqui. Eu caio num disco de raio meio que está deslocado de meio. Bom, quais são as conclusões que a gente chega aqui? Toda a região estável do plano S, quando eu faço essa aproximação, cai dentro do disco unitário. Note que eu não caio ocupando todo o disco unitário. Eu ocupo só esse disquinho aqui de raio meio deslocado de meio. Mas pelo menos todo polo estável que está aqui cai dentro da região estável do plano Z. Então, sempre que eu for fazer uma diferenciação, eu vou preferir esse aspecto, essa operação. Porque mesmo que eu tenha polos estáveis aqui, polos instáveis do lado de cá, que eventualmente caiam dentro da região estável do plano Z, o que é naturalmente indesejável, né? Ter polos instáveis do plano Z, S que estão caindo dentro da região estável do plano Z. Ok, isso não é bom. Mas pelo menos eu garanto que qualquer projeto que eu fizer com polo estável no plano S, ele também vai cair dentro do disco unitário no plano Z. Tá? Então isso é melhor, ou menos pior, se assim você preferir, do que a situação anterior. Tá? Eu prefiro garantir que qualquer polo estável aqui seja estável aqui, do que correr o risco de alguns polos estáveis aqui caírem como polos estáveis aqui, caírem como polos instáveis aqui. Aí sim eu tenho um grande problema de controle. Tá? Então a nossa observação é que não há um mapeamento perfeito do plano S. Alguns dos polos instáveis do plano S, eles serão ou eles poderão ser mapeados como polos estáveis do plano Z. Ou seja, eu posso ter polo que está no semiplano direito do plano S e ele cair dentro do disco unitário. Mas, pelo menos, eu garanto que qualquer polo que tiver no semiplano esquerdo do plano S, e portanto for estável, ele vai cair dentro do disco unitário. Numa região reduzida, mas dentro do disco unitário. Então ele vai ser estável. Tá?
Então, do ponto de vista de controle digital, se a gente tiver que escolher entre uma diferenciação e outra, eu vou escolher a diferença regressiva. Porque a diferença regressiva me garante que sistemas estáveis no plano S são obrigatoriamente mapeados como sistemas estáveis no plano Z. Tá? A despeito desse pequeno defeito no mapeamento, né, que eu posso ter alguns polos instáveis que são mapeados dentro do disco unitário. E eu tenho que tomar cuidado com isso. Tá? Bom, agora a gente vai falar sobre as integrações. Como que eu faço uma integral discreta? Tá? Bom, isso também vem lá do curso de cálculo numérico de vocês. Vocês aprenderam a fazer alguns métodos de integração, né? E aqui a gente vai discutir 3 métodos e vamos ver quais desses métodos ou qual desses métodos ele vai ser preferível para a gente. Bom, então vamos lá. Se eu tenho um sinal x de t amostrado em TS, esse é o meu sinal original, e eu pego o y de t como sendo a integral do x de t. Então eu tenho um x de t qualquer, ele está amostrado em TS, e eu quero calcular o y de t sendo a integral de x de t. Então, uma aproximação da integral y de t, que a gente conhece como integração retangular, ela é expressa em 2 versões. Tem 2 jeitos diferentes de eu fazer essa integração retangular. O que a gente chama de integração retangular esquerda, que onde eu estou usando um retângulo entre os 2 tempos de amostragem, tá? Para calcular a área. E o retângulo é tal que os vértices desse retângulo que toca a curva, toca à esquerda. Deixa eu ver se eu tenho a figura aqui. Então aqui, ó, tem a aproximação retangular à esquerda. Eu estou calculando aqui a integral, né? A integral, o y de t é a soma da área do x de t ao longo do tempo. Então eu estou selecionando aqui um retângulo para calcular a área. Esse retângulo é tal que o ponto que toca a curva por baixo dela, naturalmente, né? Ela toca à esquerda. Tá? Então essa aproximação retangular à esquerda, ela é vista dessa forma. Bom, se eu estou fazendo isso, como que eu escrevo essa integral? Eu escrevo dessa forma, ó, o y de t mais ts, ou seja, a área no próximo instante, ela é dada como a área que eu apurei até aquele instante y de t, mais a área daquela tira, ts vezes x de t. Vamos voltar lá para a figurinha. Olha aqui, ó. O y que eu estou apurando nesse instante aqui, né, o y de t mais t grande, é o que eu apurei até agora, y de t, mais a área desse retângulo que está aqui. Tá? Bom, vou fazer o mesmo procedimento. Eu vou tomar a integração, eu vou tomar a transformada de Laplace dos dois lados. Então, isso aqui, ao tomar essa transformada de Laplace dos dois lados, eu tenho aqui que y de s sobre vezes e elevado a sts, porque eu tenho aqui um avanço no tempo, né? É aproximadamente y de s mais ts a transformada de Laplace de x de s. Só que eu sei que y de s sobre x de s é o 1 sobre s, a relação de integral entre um e outro, tá? Então, y sobre x é 1 sobre s, que vai ser aproximadamente, né, ts sobre e elevado a menos ts menos 1. Então, basicamente, eu venho aqui, separo o x para a esquerda, né, eu fatoro, né, divido aqui do lado esquerdo, né, pego esse termo aqui, coloco do lado direito, tiro o mínimo múltiplo comum e inverto a expressão. Então, eu vou ter aqui y sobre x, que é igual a 1 sobre s, é aproximadamente ts sobre e elevado a sts menos 1. Só que o e elevado a sts é igual a z, então a relação entre s e z é aproximadamente igual a z menos 1 sobre ts. Tá? Bom, a gente pode fazer a integração retangular também à direita. Então, a gente tem aqui que o y de t é aproximadamente y de t menos ts mais ts vezes x de t. Então, note que agora o que a gente está fazendo na nossa figura é um pouco diferente, né? Então, aqui nesse trecho que está subindo da curva, eu estou calculando, então, a integral nesse instante. Note que eu estou tocando a curva pelo lado direito do retângulo, né? Então, eu estou calculando a integral no instante t como tudo que eu tinha até o t menos 1,
mais a área que eu tenho desse triângulo aqui, que é basicamente x de t multiplicado pelo y de t. Desculpa, pelo ΔT, TS. Tá legal? Então, quando eu tenho a integração retangular à direita, eu tenho aqui o y de t, aproximadamente igual y de t menos ts, mais ts, vezes x de t. Vou continuar fazendo o mesmo procedimento, tomar a transformada de Laplace dos dois lados. Vou colocar o y de s em evidência do lado de cá. Eu sei que o y de s sobre o x de s é exatamente a integral, então é 1 sobre s. E aí eu tenho ts sobre 1 menos e elevado a menos sts. E, portanto, s vai ser igual a 1 menos e elevado a menos 1 sobre ts. Então, eu tenho a relação da integração retangular à direita e integração retangular à esquerda. Ela é dada a retangular à direita por essa expressão, a retangular à esquerda por essa expressão. Mas se você já está assim antenadinho aí, enquanto está me ouvindo falar, você já viu essa expressão. Então, a integração retangular à esquerda, a relação de planos entre o S e o Z é muito parecida com a diferenciação progressiva. A aproximação é a mesma. A única diferença é que aqui eu estou escrevendo como uma forma de derivada, mas se eu colocar 1 sobre S aqui, isso passa para o numerador, isso passa para o denominador, eu estou escrevendo uma integral. Então, a aproximação por integração retangular à esquerda, ela tem a mesma cara que as diferenças progressivas, inclusive no que tange a aproximação do mapeamento dos planos. Então, o que é ruim aqui na diferenciação direta é ruim aqui também na integração retangular à esquerda. De forma que essa integração retangular à esquerda eu também vou evitar quando eu estiver fazendo o controle digital. Ela tem aqueles mesmos problemas da diferenciação progressiva. Polos estáveis no plano S podem ser mapeados como polos instáveis no plano Z. Isso não presta para a gente. Se você olhar a aproximação retangular, a integração retangular à direita, você vai ver essa expressão que você também já viu antes. É exatamente a aproximação por diferenciação regressiva. Olha lá. É a mesma expressão. Então, todo o mapeamento que ocorre para diferenciação regressiva, que é todo o semiplano direito do plano S cai dentro do disco unitário, isso ocorre também para a integração retangular à direita. Portanto, entre as duas integrações retangulares, eu vou preferir a integração retangular à direita. Tá? Que é dada por essa figurinha aí que mostra mais ou menos como que opera as integrações retangulares. Então, aqui para a gente em controle digital, se você está entendendo bem a ideia aqui, eu sempre estou pegando o que eu tenho agora e olhando para trás. Eu nunca estou pegando o que eu tenho para frente. Até porque em controle a gente, em geral, não tem o que está para frente. A gente estima o que está acontecendo no futuro, mas a gente não tem o futuro, óbvio. Tá? Então, note que a integração retangular à esquerda tem a mesma formulação da diferenciação por diferenças progressivas e todos os problemas incluídos. E a integração retangular à direita tem a mesma formulação da diferenciação por diferenças regressivas, inclusive as vantagens, que é o que a gente vai fazer-nos usar. Quando a gente tiver que usar uma integração retangular, usar a integração retangular à direita. Só que lá no curso de cálculo numérico de vocês também aprenderam um próximo passo de integração, que é a integração trapezoidal. Será que a trapezoidal ela é melhor para a gente ou é pior para a gente? Então vamos lá. Vamos supor que eu quero buscar um pouco mais de precisão no cálculo da integral. Você viu que quando a gente está fazendo lá o cálculo da integral pela aproximação retangular, né? Ou eu estou errando por falta, eu estou perdendo esse triangulinho aqui, né? Branquinho. Ou eu estou errando por excesso. Eu estou colocando esse triangulinho verdinho aqui em cima. Sendo que a área é exatamente o que está aqui debaixo da curva. Tá? Então, aqui eu estou errando por falta, aqui eu estou errando por excesso. Tá? Se eu quiser um pouco mais de precisão, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar esse ponto até o próximo e vou escrever isso aqui como um trapézio. Tá? Um trapézio que ele tem
essa área retangular aqui, mais um triângulo que liga esses dois pontos. Isso vai me formar um trapézio. Por isso que o método chama integração trapezoidal. Eu vou substituir o retângulo por um trapézio. Obviamente, a minha representação ela vai ficar mais fidedigna. Então, a minha representação da integral, né, o valor da integral vai ficar mais próximo. Tá? Então, vamos aproximar essa área durante um tempo de amostragem por um trapézio em vez de um retângulo. Tá? Bom, a gente consegue mostrar facilmente que a integração trapezoidal é a média das duas retangulares anteriores. Se você notar aqui, é bem fácil ver isso, né? A retangular à esquerda eu estou errando por falta. E a retangular à direita eu estou errando pelo excesso. Mas se eu passar uma reta entre esses dois pontos aqui, o que esse cara está colocando a mais, esse cara está colocando, deixou de colocar. Então, quando eu faço a trapezoidal, eu estou fazendo exatamente o cálculo médio dessa área aqui que ultrapassa a curva com essa área aqui que fica abaixo da curva. Então, a integração trapezoidal é a média deste cálculo e deste cálculo. Então, para a gente aqui não perder muito tempo, né, fazendo Laplace, aquela coisa toda, eu simplesmente vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, então, a minha representação aqui de y de z sobre x de z como sendo a média daquelas duas expressões anteriores. Y de z sobre x de z é uma aproximação discreta da integral. E aí eu vou pegar como sendo a média das duas expressões. Então eu tenho a expressão da trapezoidal à direita, trapezoidal à esquerda, estou tirando a média delas. Né? E aí a média disso vai ser a integração trapezoidal. Tá? Ou, se eu fizer isso aqui via S, né, eu isolo S aqui na expressão anterior, é a mesma coisa. Eu pego essas duas expressões aqui, ó, essa e a anterior, e tiro a média delas. Isso aqui vai me dar essa expressão aqui. O S é aproximadamente 2 sobre TS, Z menos 1 sobre Z mais 1. Tá? Bom, para aqueles que estão mais espertos, eu acho que vocês já viram também essa expressão aqui. Essa expressão aqui não é S é aproximadamente 2 sobre TS, Z menos 1 sobre Z mais 1. Eu acho que a gente já viu isso aqui. Se você se lembra lá de uns vídeos nossos atrás aí e tal, você vai ver que essa formulação, essa aproximação do S por Z é exatamente a nossa definição de transformação bilinear. Então, a nossa definição de transformação bilinear gera para a gente uma aproximação da integral trapezoidal. As duas coisas são iguais do ponto de vista numérico. Tá? Então, quando eu estou aproximando a integral pelo método de integração trapezoidal, embutido nisso, eu estou fazendo um mapeamento via transformação bilinear do plano S para o plano Z. Bom, se você lembra lá da transformação bilinear também, você se lembra que o semiplano esquerdo do plano S, ele é mapeado via transformação bilinear exatamente como o disco unitário no plano Z. Lembra lá? Lembra que a gente fazia exatamente isso, né? A gente pegava o disco unitário do plano Z, fazia a transformação bilinear para voltar para um semiplano direito. Um semiplano esquerdo. Então, a definição, essa aproximação aqui da integração via trapezoide, né? Via trapézio, né? A gente chega exatamente na nossa definição de transformação bilinear e a gente pode usar, inclusive, todo aquele arcabouço que permitiu que a gente usasse transformação bilinear lá atrás. Para fazer exatamente aquela aproximação do disco unitário no plano Z para o semiplano esquerdo no plano W, que é aproximadamente igual ao plano S. Tá? Então, do ponto de vista de integração numérica, fazer a integração trapezoidal, ela é suficiente para a gente. Tá? E é preferida. Então, das 3 integrações, eu vou preferir essa. Tá? Então, dada a similaridade entre a integração retangular à esquerda e a diferenciação progressiva, e entre a integração retangular à direita e a diferenciação regressiva, os respectivos mapeamentos são idênticos aos já apresentados. São iguais.
Então, tudo que acontece para diferenciação progressiva acontece para integração retangular à esquerda. Tudo que acontece com a diferenciação regressiva acontece com a integração retangular à direita. Tá? Para a integração trapezoidal, ela emula a transformação bilinear. E a gente já estudou seu mapeamento. A gente pega o semiplano esquerdo do plano S e mapeia exatamente dentro do disco unitário. Tá? Então, isso é muito vantajoso. Tá legal? Isso faz com que o método de integração trapezoidal seja o mais usado em aplicações práticas de controle digital. Então, entre os 3 métodos de integração, obviamente eu vou usar o método de integração trapezoidal. Tá? Note que eu posso usar a integração trapezoidal também como uma forma de calcular a derivada, né? Não tem problema nenhum. Aqui já estou aqui com a definição da derivada via integração trapezoidal, né? Não sei como é que eu vou chamar de diferenciação trapezoidal, sei lá. Mas, enfim, essa expressão aqui é uma expressão que aproxima a conta de derivada discreta por meio de uma transformação bilinear ou cujo o espelho, né, o espelho do ponto de vista de integração é a integração trapezoidal, tá? Muito legal. Bom, então, quando a gente for fazer o nosso estudo agora de controlador, a gente já sabe o que a gente precisa. Bom, antes disso, um comentário. Vocês devem ter estudado lá também em cálculo numérico muitos outros jeitos de fazer integração e diferenciação. Gicuta, aquela coisa toda. Vários outros métodos. Cujo objetivo era melhorar a precisão no cálculo das funções que você está derivando ou integrando. A pergunta para nós aqui é o seguinte: vale a pena estudar mais do que isso? Vale a pena a gente pegar aqueles vários métodos de integração e diferenciação que a gente aprende lá no cálculo numérico e para cada um deles fazer também esse estudo de mapeamento para a gente escolher? Bom, a pergunta aqui é a seguinte: quanto mais avançado for o método, mais difícil de formular for o método, mais complexo for a formulação desse método, mais difícil é fazer o mapeamento. E mais difícil é eu compreender esse mapeamento. Note que nesse momento aqui, o que a gente obteve? A gente obteve um método de derivação que ele não é perfeito, que é a derivação regressiva, mas que pelo menos polos estáveis no plano S viram polos estáveis no plano Z. E a gente obteve um método de integração que é relativamente simples, tá? Que transforma o semiplano esquerdo no disco unitário. Então eu tenho uma forma de calcular a derivada, uma forma de calcular a integral. É claro que é uma aproximação, mas é claro também que essa aproximação ela será tão melhor quanto menor for o tempo de amostragem. Então, partindo do pressuposto que você escolheu um bom tempo de amostragem para o seu sistema, o erro que você vai cometer nessas aproximações tende a ser pequeno. Eles aparecem, eles ocorrem, e ocorrem de forma, inclusive, a mudar um pouco o posicionamento dos polos e zeros reais do seu sistema. Eu sei disso. A gente vai ver, a gente não vai conseguir ver isso, infelizmente, com a quantidade de aulas que a gente tem, mas isso acontece, tá? Mas essas aproximações, elas tendem a ser boas se você escolher o tempo de amostragem adequado para o seu sistema. Então, aqui a gente agora chega no impasse de engenharia. Pegar métodos de integração e derivação mais complexos do que esse vai levar a uma formulação mais complicada desta relação entre S e Z. E isso vai virar um controlador digital de uma implementação mais complicada. E a gente estaria fazendo isso à custa, com o objetivo de melhorar a aproximação numérica. Por outro lado, considerando que o seu tempo de amostragem é baixa, essas aproximações elas não vão te dar uma aproximação tão ruim assim. Estou falando aqui do ponto de vista de engenharia, tá? Então, em muitos contextos, em muitos casos, você vai preferir usar uma aproximação mais simples de formular que te dá uma aproximação numérica razoável, não é uma aproximação grosseira, e que é mais simples de implementar na vida real. Lembra que um comentário parecido com esse a gente fez quando a gente estava estudando o ZOH, né, e o FOH. O FOH ele é mais preciso que o ZOH, né, o retetor de primeira ordem. Ele é mais preciso que o retetor de ordem zero. Entretanto, ele é mais difícil de implementar. E a vantagem numérica dele sobre o ZOH não é assim
demasiadamente grande. Pelo contrário, em alguns casos é até pior. Então, por isso a gente usa o ZOH. O mesmo comentário vale aqui. Existem métodos de aproximação da integral e da derivada mais precisos do que esses? Sim. Por que a gente não vai usar eles? Porque a formulação deles é mais complicada e vai levar a gente a uma relação entre S e Z mais complexa, que vai aumentar demais a implementação do meu sistema digital. Então eu vou preferir a mais simples. Tá? Muito bem, uma última coisa que eu gostaria de falar com vocês aqui é o seguinte. Até esse momento, né, a gente usou a transformação bilinear simplesmente para pegar o plano Z e mapeá-lo como semiplano esquerdo, aproximadamente igual ao plano S, que era o nosso plano W lá, para tentar resgatar algumas técnicas de controle que a gente tinha estudado lá no caso do plano S para o nosso mundo de controle digital. Então aí a gente usou a transformação bilinear para fazer esse mapeamento entre o plano S e o plano W, entre o plano W e o plano S. Desculpa, Z e W, W e Z. E o W é um plano que é aproximadamente igual ao plano S. Muito bem. Será que eu não posso usar isso como uma metodologia para aproximar também a planta? Note que aqui o que a gente está fazendo é usar a integração trapezoidal, que é vista numericamente como uma transformação bilinear, para fazer o mapeamento entre o plano S e o plano Z. É exatamente isso aqui que eu estou tentando fazer. Então aqui o plano W é igual a isso, que é aproximadamente igual ao S. Será que eu não posso pegar essa aproximação trapezoidal e usar ela, a transformação bilinear e usar ela também para aproximar a planta? Ou seja, eu tenho uma planta G de S e em vez de eu calcular o G de Z como sendo ZOH, né, usando aquela metodologia toda de ZOH, eu calcular um GZ aproximado via transformação bilinear? É isso que eu quero discutir com vocês aqui. Tá? Então, até esse momento, a discretização da planta contínua que a gente fazia, que a gente estava fazendo, era sempre via ZOH. A gente pegava o ZOH para pegar o G de S e fazer ele virar G de Z. Tá? E isso nos conduziu ao mapeamento perfeito, né? Plano S e plano Z via a relação Z igual a E elevado a ST. Depois a gente pegou e fez isso. A gente aplicou a transformação bilinear sobre o plano Z para tentar reconstruir o semiplano esquerdo aproximado. Isso deu origem a gente para o plano W. Tá? E esse plano W, ele, por ser parecido, aproximadamente igual ao plano S, permite que a gente resgate algumas técnicas de controle do caso contínuo. Por exemplo, critério de Rolf, só para citar um. Só que a gente viu também que a transformação bilinear, a gente acabou de ver, ela confere boas características de aproximação discreta da integração, trapezoidal neste caso. Então, o nosso trunfo aqui é tentar usar essa aproximação ou essa transformação bilinear para aproximar a planta, não mais usando o ZOH, mas fazendo diretamente via transformação bilinear. Se você se lembra, lá atrás, no nosso vídeo de transformação bilinear, a gente fez uma coisa parecida com essa. A gente tinha uma planta G de S que a gente aproximou ela diretamente via uma aproximação de Padé. Lembra lá? E aí a gente até comparou o resultado de uma para outra. É a mesma coisa que eu quero fazer aqui. Eu quero pegar uma planta G de S e onde eu topar com S, eu vou mudar por essa expressão aqui, ó, 2 sobre TS, Z menos 1 sobre Z mais 1. Note que agora eu estou fazendo uma aproximação meramente simbólica. Eu vou pegar o G de S, onde eu encontrar a variável S, né, o símbolo S, eu multiplico ele por esse símbolo que tem por essa fórmula que tem a ver com o símbolo Z. Tá? Então, ao fazer a transformação do G de S via transformação bilinear, né, eu estou fazendo isso por uma forma explícita de troca simbólica. Isso é numericamente muito vantajoso. Tá? Então, isso permite que a gente obtenha uma G bilinear de Z. Então, aqui agora a gente tem dois jeitos de chegar na G de Z, partindo da G de S. O G de Z via ZOH, que foi tudo que a gente estudou até agora, e um G de Z que ele é aproximado via transformação bilinear. Tá? Bom, além disso, a gente pode mostrar aqui alguns fatos referentes ao G bilinear de Z que são
independentes do tempo de amostragem que eu usar. Então, nessa aproximação, nessa conversão do G de S para o G de Z via transformação bilinear, existem alguns fatos que independem do tempo de amostragem que eu usar. Isso aqui vai dar para a gente um problema, que eu não vou mostrar aqui, naturalmente. Fica como exercício para os mais interessados, né? Mas vamos entender aqui o que a gente está falando. Seja G de S uma planta estritamente própria, ou seja, ela tem mais polos do que zeros. Estável, ou seja, todos os seus polos estão no semiplano esquerdo do plano S. E com zeros de fase mínima. Ou seja, todos os seus zeros também estão no semiplano esquerdo do plano S. Tá? Então, eu estou falando lá que ela tem N polos, M zeros, e o N é estritamente maior que o M. Ponto. Então, de novo, eu tenho uma planta que ela é estritamente própria, ela tem N polos, ela tem M zeros, N é maior que M, ela é estável, todos os polos dela estão no semiplano esquerdo e todos os seus zeros têm fase mínima. Eles estão todos no semiplano esquerdo também. Tem ninguém no semiplano direito. Considere G bilinear de Z a sua aproximação por transformação bilinear para algum tempo de amostragem TS. Então, estou chamando aqui G bilinear de Z, a aproximação de G de S, ou melhor, a discretização de G de S, usando essa aproximação. S é igual 2 sobre TS, Z menos 1 sobre Z mais 1. Então, valem os seguintes fatos. Isso aqui é verdade nessas situações. Todos os polos e zeros de G bilinear serão mapeados dentro do disco unitário. É um fato. Todos os zeros e todos os polos eles vão estar dentro do disco unitário. Tá? Então, uma vez que o sistema ele é estável no plano S, ele tem zeros de fase mínima no plano S, quando eu fizer a conversão por G bilinear, todos esses polos e todos esses zeros que vão aparecer no G bilinear de Z vão aparecer dentro do disco unitário. Isso é muito interessante. Segundo fato. O G bilinear de Z é sempre próprio. Ele tem o mesmo número de polos e zeros. Então, quando eu pego o G de S, independente de qual que é esse G de S, e eu faço, desde que ele seja estritamente próprio, tem mais polos do que zeros. Quando eu faço a conversão desse G de S para o G de Z via transformação bilinear, o G de Z vai ter o mesmo número de polos e o mesmo número de zeros. 3. O G bilinear de Z vai ter N-1 zeros em Z igual a menos 1. Isso é uma outra propriedade muito interessante. Então, o que vai acontecer é o seguinte. Se eu tenho no G de S com 3 polos e 2 zeros, o meu G de Z bilinear vai ter 1 zero em Z igual a menos 1. Que é a diferença? N menos M. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos começar de novo. Eu tenho uma planta estável de fase mínima, tá? Com N polos e M zeros. E eu tenho a G bilinear de Z, que é a transformação desse G de S para G de Z via transformação bilinear. Então, independente do TS, isso que eu vou falar é válido. Todos os polos e zeros do G bilinear de Z vão estar dentro do disco unitário, independente de quais sejam eles, tá? Essa transformação vai permitir que todos os zeros e todos os polos da sua transformação, do seu G de Z, vão estar dentro do disco unitário. Então, você não vai ter zeros, eventualmente, que estão fora do disco unitário. 2. O G bilinear de Z é sempre próprio. Ele vai ter o mesmo número de polos e zeros. Tá? Então, se eu tenho N polos no G de S, eu vou ter N polos no G de Z e N zeros no G de Z. Vai ser próprio. Então, vai ser o mesmo número de polos e de zeros. Terceiro. O G bilinear de Z, ele vai ter N menos M, número de polos do G de S, menos número de zeros do G de S, zeros em Z igual a menos 1. Então, esses fatos aqui são muito interessantes, bem interessantes mesmo. Não é difícil provar, você vai ter que basicamente usar essa definição aqui, essa transformação aqui para um sistema genérico qualquer, um sistema geral, você consegue mostrar esses fatos aqui, tá?
Então, essa aproximação do G de S por G de Z, ela tem alguns aspectos interessantes em relação à transformação G de Z via ZOH. Bom, então vamos lá, conclusões aqui, né? Para uma planta estável de fase mínima, todos os polos e zeros no plano esquerdo, semiplano esquerdo de S, a gente vai ter uma Z bilinear, G de Z bilinear, com o mesmo número, né? Com o mesmo número, perdão, tem um errinho ali, com o mesmo número de polos e zeros, e todos eles estão no disco unitário. Então eu vou ter o mesmo número de polos e zeros e todo mundo vai estar lá dentro do disco. Ora, se a gente está buscando um controlador também próprio, tá? Mesmo número de polos e zeros, estável de fase mínima, todos os polos e zeros dentro do disco, isso significa que o lugar das raízes do plano Z começa e termina dentro do disco. Vamos lá. Todos os polos da planta G de Z estão dentro do disco unitário. E, obviamente, eu quero projetar um controlador para essa planta G de Z que todos os polos e todos os zeros do controlador também estejam dentro do disco. Porque senão eu vou ter polo do controlador que é instável ou zero do controlador que está fora do disco. Isso não é interessante. Então, como todos os polos e zeros da planta e todos os polos e zeros do controlador estão dentro do disco, o lugar das raízes desse sistema sempre começa e termina dentro do disco. Isso é extremamente interessante. Note que isso não descarta a hipótese de eventualmente um lugar das raízes escapar para algum caso especial. Mas, como o lugar das raízes no plano Z começa e termina dentro do disco, muito provavelmente todo o lugar das raízes vai estar dentro do disco. Olha a força dessa expressão. Tá? Então, como o lugar das raízes começa e termina dentro do disco, a despeito de alguns casos isolados, patológicos, o seu lugar das raízes vai estar constrito para esse controlador ao disco unitário. Então, nunca esse lugar das raízes seu, para todo o valor de K que você escolher lá dentro, ele vai escapar do disco unitário, ele sempre vai estar dentro do disco. Isso é uma coisa muito interessante. Bom, aqui a gente tem um comentário a respeito do controlador PID, que eu não vou fazer agora, vou deixar para depois, né? Esse aqui já é mais interessante. Olha, estes fatos colocados aqui favorecem o projeto. Se a planta e controlador são próprios e todos os seus polos e zeros estão no interior do disco, podemos garantir uma presença maciça de trechos de lugar das raízes dentro do disco. É muito provável que para a maior parte dessas plantas que a gente trata, né, dessas funções de transferência que a gente trata, que o lugar das raízes vai estar ou totalmente contido dentro do disco ou majoritariamente contido dentro do disco, exceto pequenas regiões. Tá? Ou seja, ao projetar o controlador para uma dada posição de polos QZ dentro do disco, temos uma maior garantia que os demais trechos de lugar das raízes também estejam dentro do disco, garantindo estabilidade em malha fechada. Tá? Então, bastante interessante isso aqui. Tem que ler isso aqui várias vezes e fazer várias reflexões para entender o que está aqui por trás. Isso aqui é muito poderoso. Tá? Então, essa é uma grande vantagem do G de Z bilinear no projeto de controle digital, em vez do GZOH de Z. Note que o GZOH de Z é a nossa formulação de controle digital, pessoal. É ela que fez a gente chegar até aqui. Mas existe um outro jeito de fazer essa aproximação do G de Z, que é via transformação bilinear, que é uma aproximação de planos também. É uma aproximação de mapeamento de planos. Tá? Então, ela tem algumas vantagens. Tá? Naturalmente, tem algumas desvantagens. Aparecem alguns zeros que não aparecem no caso do ZOH. Tá? Mas ela tem algumas vantagens muito poderosas. A gente discutiu esses fatos aqui, né? Que vale a pena uma reflexão a respeito deles. Só que a gente não pode misturar banana com abacate. Então vamos lá. É muito importante lembrar alguns fatos. Perdão, tem mais um errinho ali. O G bilinear de Z é diferente do G de W. Note que o G de W é pegar o plano Z e passar pela transformação bilinear para o G de W. O G bilinear de Z é pegar o plano S e passar para o G de Z. Tá? Então, o primeiro termo é uma aproximação discreta de uma planta contínua, enquanto o segundo é um remapeamento do disco unitário em um semiplano esquerdo. A gente não pode misturar uma coisa com a outra.
O plano G de W, ele não é igual ao G bilinear de Z. O G de W é um plano que é aproximadamente igual ao plano S, enquanto o G bilinear de Z é um disco que é aproximadamente igual ao G de Z. É uma aproximação. 2. O G bilinear de Z é diferente do GZOH de Z. É claro, são duas aproximações diferentes. Eu estou pegando a minha planta, uma eu estou aproximando, eu estou fazendo a conta via G de Z igual a ZO, com ZOH, o outro eu estou fazendo G de Z igual bilinear. Eles são diferentes, são duas aproximações diferentes. Então essas são duas aproximações discretas diferentes. Então os polos e os zeros serão mapeados em locais distintos no plano Z. Os polos entre um e outro vão ser praticamente os mesmos, desde que o tempo de amostragem seja adequado. Mas os zeros vão ser substancialmente diferentes. Então, de novo, os polos desse G bilinear de Z e desse GZOH de Z vão ser muito próximos uns dos outros. Mas os zeros não. Em geral, o G bilinear de Z tem mais zeros do que o GZOH de Z. Tá? Para pensar isso, basta você pegar um sistema de segunda ordem que você está aproximando, que você está fazendo o G de Z via ZOH. Ele tem dois polos e um zero no G de Z. No G bilinear ele vai ter dois polos e dois zeros. Depois, G bilinear de Z é diferente de G de S. Bom, aí é a pior de todas, né? Naturalmente, aqui eu tô no mundo contínuo, aqui eu tô no mundo discreto. Não tem nada a ver. Aqui é banana e aqui é morango. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não há nenhuma relação, mesmo que aproximada, entre as duas coisas. São duas coisas totalmente diferentes. Bom, como que a gente faz então a aproximação, o G de Z no MATLAB, no Octave, no Scilab? Quando a gente quando a gente vai pegar a planta G de S e passar no MATLAB ou no Octave para o G de Z, a gente usa a função C2D, né? Então a gente vai lá, tem o G de S, a gente pega C2D, G de S, vezes, vírgula, o tempo de amostragem que a gente quer. Quando a gente faz isso, o MATLAB, o Octave e o Scilab, ele entende automaticamente que você está querendo fazer o ZOH. Ele entende automaticamente. Quando você faz isso, você não coloca nada depois do TS, ele entende que você está querendo fazer o ZOH. Se você quiser fazer a aproximação do GDS via bilinear, você tem que fazer C2D, abre parênteses, GDS, vírgula, tempo de amostragem, TS, vírgula, entre aspas, testing. Tá? Se você colocar testing, ele entende que você está querendo fazer o bilinear. Sendo que lá no Scilab, acho que se você colocar aspas bilin, ele entende que você está querendo fazer o bilinear também. Mas no MATLAB, no MATLAB e no Octave, para você fazer a aproximação via transformação bilinear, você tem que colocar um aspas testing para ele entender isso. Aí ele vai fazer para você a aproximação usando a transformação bilinear. Tá? Puxa, que coisa legal, né? Então agora a gente já sabe, né, muita coisa a mais antes de entrar de caruda no controlador PID. Né? A gente já sabe que a gente tem alguns métodos de aproximação das operações de derivada integral que são mais interessantes para a gente. Tá? A gente sabe que a transformação bilinear que ela espelha para a gente a integração trapezoidal. Né? A gente sabe que a gente vai usar, por exemplo, a diferenciação regressiva para expressar a derivada. E agora a gente está apto a, num caso que eu tenho que escolher um controlador como o PID, que ele tem ações de integral e de derivada, eu já sei como que eu implemento esse controlador PID. É o que a gente vai ver no próximo vídeo. E a gente sabe também que a aproximação da planta pela transformação bilinear, ela tem algumas vantagens em relação a GZOH. Tem algumas desvantagens também. O número de zeros é maior, mas pelo menos todos esses zeros estão dentro do disco unitário. Já é muito bom, tá? Muito legal. Então, convido vocês a dar uma olhada nessa transparência com bastante cuidado, ouvir de novo o que a gente está falando aqui, porque tem muita informação para vocês se divertirem, tá? E continuem estudando aí, porque a próxima parte aí sim a gente entra no controlador PID e encerra esse ciclo aí de controle digital falando do controlador Deadbeat. E aí vocês vão ter aí algumas ferramentas para projetar um ou outro, né? E seguir a vida de vocês aí em controle digital. Bom, a gente fica por aqui.
Até a próxima, valeu aí pela atenção e vamos que vamos. Aquele abraço, valeu, tchau.